Voltei. Hoje eu vim falar mais um pouquinho. Foi bem legal, assim, eu consegui falar a primeira vez. Saiu tudo muito rápido. Eu não sei editar vídeo ainda pra cortar as partes, enfim. Mas foi muito bom, foi muito libertador. Eu vi que muitas mulheres passam por isso, né? E algumas têm receio de falar ou preferem se preservar, mas mesmo assim algumas acabam desistindo no meio do caminho porque é uma luta árdua, é uma luta difícil e cansativa e a gente tem que entender. Mas eu queria falar hoje sobre por que eu não desisti, por que a questão da adoção, que é uma questão que sempre me perguntam, vocês não consigo, mas por que não adota e tal. Assim, é, eu venho de uma criação, graças a Deus, a minha irmã, como eu falei no vídeo anterior, ela é adotada. Meu Deus, amor das nossas vidas. Somos muito diferentes, mas não por nada, porque nós temos costumes diferentes. Nós fomos criadas exatamente da mesma forma. Eu até brinco que ela teve mais privilégios que eu. Mas isso veio sim à tona quando percebemos que era uma possibilidade não conseguirmos gerar um filho, isso veio à tona. Para mim, isso foi mais comum desde sempre. Não sei se porque eu tenho uma irmã adotada, enfim, mas isso é mais comum para mim. Para o Renan, a priori, ele não pensava sobre o caso, porque ele não tinha, talvez, passado por a situação de imaginar que não podia ter filhos, né? Ou que a mulher com quem ele fosse se relacionar não pudesse ter filhos, enfim. Mas assim, ó, já pensamos sim na adoção e mais que isso, nós fomos um pouco mais além. A gente bateu o martelo de que a gente ia adotar no ano passado, por volta de fevereiro do ano passado. E a gente começou a frequentar um grupo de apoio daqui, a Pais Adotivos, né? Bem legal, inclusive, o grupo aqui da cidade que a gente está morando. A gente recebeu uma indicação de uma amiga na época que trabalhava comigo no mesmo hospital. Nossa, fantástico. E foi muito bom. A gente foi, acho que, para uns 2 encontros. Foi muito bom. E nós batemos o martelo, né? Vamos adotar. Queremos ser pais. Eu quero ser mãe. Renan quer ser pai. Vamos adotar. E a gente começou a entrar no site, começou a ir para as reuniões, fomos para o fórum, reunimos toda a documentação necessária, tenho tudo ali guardadinho. São várias documentações, muita coisa, e a gente começou a reunir e tudo mais, isso. E aí a gente precisou definir algumas coisas, né, porque é uma pergunta que é feita, é uma triagem que é feita sobre preferência de idade, de sexo, tem vários pontos. E o nosso único filtro seria a idade. Porque, como eu sempre quis muito, assim, a questão da maternidade, eu queria me permitir viver cada momentinho, assim. As noites mal dormidas das cólicas, a adaptação do bebê na casa. Então, eu queria me ver todo esse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia me enxergar tranquilamente, facilmente, sendo mãe de uma criança, né, de 3 anos, quem sabe. Então, conversando meio que ali, a gente definiu que o nosso filtro seria de 1 mês a 3 anos. Então, ok, fechamos isso e tudo mais. E voltando um pouquinho, essa decisão de fato de vamos adotar e tal, veio de uma suspeita de gravidez química, mais uma vez no ano passado, que eu tive uns testes bem sombreados, mas que eu logo comecei com cólica e logo sangrei, então também não investiguei mais, né, na época. E aí, por isso veio a ideia da adoção. Veio logo depois, né, desse afã de emoções e tal. E aí, ok, reunimos todos os documentos e tal, demos entrada no fórum. Quando a gente deu entrada no fórum, acho que era fevereiro, né? Fevereiro, início de março, enfim. Faltou um documento. E o fórum daqui, onde a gente trabalha, para essa finalidade, que é sobre adoção, ele só funciona na terça-feira com o serviço social, né? Então a gente foi nessa terça e a gente ia na próxima terça-feira.
Na próxima terça-feira, que chegou o dia da gente entregar essa única documentação que faltava pra gente entrar na fila e começar todo o protocolo certinho, que é um protocolo muito longo, muito extenso. O Renan não conseguiu sair a tempo do trabalho. E tínhamos que ir nós dois. Falei, então ok, a gente vai na próxima terça. Quando chegou na próxima terça, eu não consegui sair do trabalho. Ok. E na terça que prosseguiu, chegou a pandemia. Aqui. Então fechou tudo, só funcionaram os serviços essenciais. E isso foi passando. Então, assim, tiramos a ideia da adoção da cabeça? Não tiramos a ideia da adoção da cabeça. Mas parando para refletir um pouquinho, eu sou imediatista. Sempre fui, minha mãe sempre falou isso pra mim. Sempre batalhei muito também pelo aquilo que eu quis, mas eu gosto de um resultado, de fazer alguma coisa e já enxergar um resultado. Não precisa ser o produto final, mas eu preciso enxergar que aquilo tá funcionando de alguma forma e tal. E eu tava naquilo, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe, quero ser mãe. E o que Deus mostra pra gente? Não é porque eu queria naquele momento. Não consegui engravidar, então vou adotar, porque eu quero ser mãe, então eu vou adotar. Mas também não é assim, Lorena. Não é porque tu quer ser mãe, não é porque tu acha que adotar é mais fácil, ou porque, sabe? Então vem todas essas questões na cabeça. A adoção, para quem ainda não pesquisou sobre, para quem ainda não sabe nada sobre e for dar uma pesquisada, enfim, é um tempo de espera longo. Não é um tempo de espera de 9 meses de uma gestação. Não, tem pais que estão na fila aí 5 anos, 7 anos, né? E tem histórias muito tristes também na adoção. Assim como mães, pais que perdem bebês, também tem muitas histórias assim na adoção. Infelizmente, filhos que são devolvidos porque não era aquilo que os pais esperavam. Então, tem muitas histórias pesadas na adoção também. O que eu enxergo disso hoje, né? Lorena, mas só tem um ano do acontecimento que vocês decidiram que a adoção poderia ser uma possibilidade. Mas o que eu consigo enxergar hoje, né? Não conseguimos dar entrada na adoção, não estamos na fila. Mas não era para ser naquele momento também. Não conseguimos a gravidez natural, também não conseguimos adotar e não era para ser naquele momento. É isso que a gente precisa entender. E aí isso ficou muito forte, assim, sabe? De que não adianta a gente usar o nosso desejo único como soberano, porque não é real, não é verdade. Não vai resolver, não é suficiente. E se eu preciso ser preparada, se nós, como seres humanos, eu e Renan, como marido e mulher, precisamos nos preparar para sermos pais, seja isso por gerar uma criança, seja isso por adotar uma criança, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que maturar as nossas vontades, sabe? Todo esse anseio vai ter que maturar. Então, é um tempo de espera, né? E muitas coisas esse ano que passou agora, eu ressignifiquei, assim, muitas coisas, não foram poucas. Esse ano de 2020 foi um ano difícil para todo mundo por conta da pandemia, infinitas coisas, mas completei 30 anos. Foi uma fase difícil para mim porque eu planejei para mim aos 30 anos estar numa fase totalmente diferente da que eu estava vivendo, né? Da que eu estou vivendo, onde eu estava, enfim. Totalmente diferente. E ao mesmo tempo, eu olhava para trás e via quanta coisa já tinha acontecido, né? Quantos obstáculos a gente já tinha vencido e aonde eu tinha chegado. E aí eu precisei parar para repensar. E eu tenho um mês, assim, poucos meses atrás eu tive umas situações muito importantes, assim, elas meio que culminaram, sabe? Eu sou católica, o Renan é católico também. Já frequentei várias igrejas. Não discuto religião, não é algo que me faz bem, não é algo que
que eu tenho domínio suficiente para falar igual política. Eu falo que eu não discuto porque eu sou ignorante para discutir sobre o assunto. Porque para a gente discutir sobre isso, a gente tem que entender profundamente. E eu não entendo. Mas o que eu posso dizer é que a minha proximidade com Deus, com a palavra dele, ficou assim, a gente estreitou laços assim como nunca tinha acontecido. Sempre frequentei a igreja desde pequenininha, desde, sabe? Enfim. Mas esse ano agora de 2020 que passou foi um ano sem explicações. Uma grande, grande, grande amiga minha descobriu um câncer, assim, bem inesperadamente, jovem, sem nenhuma, sabe, num susto mesmo, um diagnóstico que veio num susto. E eu tava vivendo um momento muito turbulento internamente. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô onde era pra eu estar? Será que eu tinha que mudar minha vida? Não tava satisfeita com o meu trabalho, mas eu tava fazendo alguma coisa pra mudar, sabe? Então ficou aquele boom de ficar reclamando da vida, do que estava acontecendo, ano de pandemia, pesado pra todo mundo, longe da família, só eu e o Renan. E veio a notícia do câncer da virilha. E eu lembro ainda hoje, a gente conversava, porque hoje foi um dia maravilhoso, eu já conto por quê. E a gente conversava e eu falei que eu lembro exatamente de como aconteceu. Era um dia que eu tinha acabado de chegar do trabalho e a gente tem um grupo desde a faculdade, nós somos 4 amigas que conseguimos levar a amizade depois que acabou a faculdade. E a Verê sempre foi de nós 4 a mais madura, apesar de ser a mais nova. A mais madura, que muito autossuficiente. Se eu ver a Verê chorar nesses anos de amizade, que foi uma vez, e olhe lá, ela é muito forte, mas porque é dela mesmo. E ela mandou um áudio, ela deu a notícia pra gente através de um áudio, que tinha feito uns exames e que tinha, descobriu um câncer invasivo, não era da forma como a gente imaginava. E semana que vem eu já tô marcando a minha cirurgia para poder agendar depois o tratamento adjuvante de quimio e rádio. E foi vomitando aquilo assim pra gente de uma forma muito natural. Mas aquilo caiu pra mim assim como uma bomba. Que eu lembro de poucas dores assim fortes que eu senti, assim, de sensação de não sentir o chão, né, de perder o chão. Uma foi quando eu perdi uma tia para um AVC hemorrágico, irmã da minha mãe, que foi um momento assim muito pesado. A outra foi a da minha gravidez, da minha primeira gravidez, quando eu descobri que eu perdi. Há pouco tempo eu tinha sentido com a minha irmã, que fez uma fase grave do Covid e foi bem ruim, eu tava longe e foi horrível. E, por último, essa da Verê. Então, eu posso dizer que esses 4 episódios, assim, eu não sentia o chão. Eu não sentia o chão que eu pisava. Eu escutava o áudio e eu fui sentando no sofá, assim, eu não conseguia enxergar nada na minha frente, além de dor. Eu sentia dor, aquilo me doía muito, eu só chorava, chorava, chorava muito e eu não enxergava uma solução, eu só enxergava o fim. Apesar de vê-la falando nitidamente que sempre muito positiva, sempre, sabe, muito otimista, passando força pra gente e a gente em pedaços. Eu fiquei em cacos, fiquei 7 dias chorando. 7 dias, eu sei contadinhos, porque no último dia, que eu já não tinha mais força pra chorar, Deus falou comigo. Eu digo isso muito claramente porque eu nunca senti a presença dele na minha casa como eu senti esse dia. E foram dias bem difíceis, assim, mas tive apoio, né, da minha família mais uma vez. A gente criou uma rede de oração muito grande, ciclos de amizade se cruzaram, porque eu tenho poucos amigos, assim, alguns que eu fiz da faculdade, as meninas que eu fiz da faculdade que eu levo pra minha vida, as minhas amigas de sempre, que são da minha cidade, lá de Capanema, são as que sempre estiveram ali,
Os amigos que eu fiz durante o trabalho lá em Capanema, os amigos que eu fiz aqui onde eu tô morando atualmente. Então, assim, são ciclos que se cruzaram em prol da situação do Verê. E foi muito bacana, assim, eles me apoiaram muito, sabe? Foi o que ajudou bastante a me tirar daquela visão de fundo do poço, de que não tem mais jeito, de que não tem mais solução. E eu lembro, gente, que o Renan me deu muita força também. Eu acordava, assim, à noite, eu sabe, tinha cochilos, assim, durante a noite, eu acordava assombrada, assim, assustada, tendo pesadelo, coração palpitando o tempo todo, crise de ansiedade o tempo inteiro, tava dormindo à base de medicação, sabe, dias ruins mesmo. E no último dia, eu cheguei em casa, nesses 7 dias que eu falei, nesse 7º dia, eu cheguei em casa do trabalho, um dia normal, assim, entrei em casa, dei aquele suspiro, brinquei com a minha cachorra, e vi que tinha um presente em cima da mesa, mas não olhei de imediato. Sentei, sentei no sofá, tirei o tênis e respirei fundo. E falei, meu Deus, eu não aguento mais. E quando eu cheguei que eu olhei pra mesa, que eu abri a embalagem, era uma caixa de correio, eu vi um livro. E é um livro muito especial. Veio de presente, assim, de uma pessoa muito especial, que eu não imaginava ganhar. E ele fala sobre o tempo de espera. É um livro fantástico, né? Eu vou mostrar aqui, é um livro maravilhoso. E ele fala exatamente sobre isso, né? O nome é Enquanto Isso, e ele fala sobre esse tempo de espera. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente está esperando por algo. Ou esperando subir de cargo, ou esperando comprar uma casa, ou esperando engravidar. E ele fala sobre isso, sobre esse tempo de espera. Eu peguei o livro, eu não folheei, sabe? Eu olhei o livro, li a descrição que tinha aqui atrás, e eu fui lendo e fui sentando no sofá e eu comecei a chorar. E eu me senti naquele momento abraçada por Deus, como se algo me falasse que tudo na minha vida ia dar certo. Quando eu falo tudo na minha vida, eu não falo da minha vida pessoalmente, só na vida da Lorena. Mas os problemas que eu estava passando naquele momento, aquelas dores, elas seriam passageiras, elas não seriam eternas. E que essas fases ruins iam passar. E nesse dia, assim, eu lembro que foi a primeira noite que eu dormi toda depois que eu descobri o diagnóstico da VD. A noite que eu dormi inteira. E eu acordei no outro dia, assim, revigorada. Como se toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele medo tivesse se transformado em força para ela, para mim, sabe? Em otimismo de que a cirurgia ia dar certo, de que ela ia precisar da gente forte, firme ali para aguentar o tratamento, para aguentar a quimioterapia, a radioterapia, enfim, tudo isso. E que o tempo de espera, ele precisa ser vivido, né? As coisas precisam acontecer, né? Precisam ser vividas. E eu digo pra Ciara, que foi a amiga que me deu esse livro, que ela não tem ideia, que ela não tem noção do bem que ela me fez quando ela me mandou esse presente, porque isso é um presente. Esse livro eu já li, acho que 3 vezes, 2 vezes inteiros, e uma vez eu comecei a ler, acho que tô na metade de novo. Porque ele não conta uma história que finda. Ele fala de lições de vida, ele te puxa para situações pessoais e te faz reentender aquilo que você imaginou que já sabia, sabe? E o tempo de espera, ele é necessário para tudo, para tudo, para tudo que a gente for fazer. Tem uma finalidade, de que não é o imediatismo que vai resolver, principalmente para mim, que sou assim impaciente, quero as coisas para ontem, do meu jeito, que se não for do meu jeito, eu já me incomodo, e não é assim, né? E esse livro fala exatamente sobre isso. E tem um capítulo dele ele é feito por, assim, os capítulos são bem legais, tem um capítulo que é a casa, que fala sobre a casa.
que uma casa que não é construída sobre as rochas, ela não aguenta chuva, ela não aguenta, né, a tempestade, enfim, o vento forte. E mais ou menos é assim o nosso desejo, né, o nosso anseio por algo. Eu quero muito ser mãe, eu quero muito engravidar, mas eu quero é muito vago, né? Eu preciso construir essa vontade em cima de bases sólidas. Eu preciso me preparar para isso solidamente. E isso não acontece da noite para o dia. Ah, Lorena, mas tem gente que diz eu quero engravidar, engravida, né? Tipo a minha comadre, meu Deus. A minha irmã, não quero ter filhos, não quero ter filhos, nem dois. Descobriu o meu afilhado, descobriu o Samuel no susto também, né? Pensou que era uma dobradinha que tinha feito mal, e o Samuel já estava ali com 12 semanas. Ah, por que que Deus favorece essas pessoas, facilita? Não é assim, aconteceu porque tinha que acontecer. Era para o Samuel existir hoje, ser essa criança linda e abençoada, e mudar o lar dela, e mudar a família dela, né? Então, as situações acontecem dessa forma. Eu acredito muito hoje na energia das pessoas, assim, no que as pessoas transmitem para você. Acredito muito na sua missão, né, aqui na Terra. E creio e quero muito que a minha missão aqui inclua a maternidade. Sinto muito isso no meu coração, mas também sei que Deus vai me munir de armas o suficientes para enfrentar qualquer batalha que venha, seja para uma adoção, seja para uma fertilização, seja para o que for, seja para esperar mais ainda, pode não ser mês que vem, pode não ser ciclo que vem, pode não ser esse ano, pode 1 milhão de coisas, pode. E a gente precisa entender a nossa missão nesse período. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse tempo de espera, né? Sobre o que cada um tem passado e que a gente não vive uma situação única, né? Não vive a vida não espera que tu resolva o problema A para que tu tenha um problema B. Não espera isso. Foi tudo muito junto, né? A dor de querer engravidar, de ter mais um ciclo perdido e não conseguia, o câncer da Verê, a pandemia e, meu Deus do céu, cada um tem, né, os seus desertos, todo mundo tem o seu deserto, vive o seu deserto. E ele não é muitas vezes assim uma coisa isolada, ele acontece em conjunto. E esse período que eu passei agora me fortaleceu muito esse último ano. Eu sinto que eu ainda tenho muito para aprender, para evoluir, para amadurecer, para tudo, né? Mas eu já me sinto um ser humano muito melhor por entender muitas coisas, por entender que o meu querer isoladamente ele não é nada, ele não é suficiente. Eu preciso alinhar muito o meu querer com o propósito de Deus, com o propósito para mim, como mulher, como ser humano na Terra, nesse plano. E preciso pedir para que Ele me ajude a identificar os caminhos, a identificar por onde eu devo ir, né? E que para entender que tudo é como tem que ser, a gente não basta só falar, eu estou aqui porque eu tenho que estar. Eu preciso sentir aquilo e entender o porquê de eu estar ali naquele momento. E é isso. Esse então é o meu livro preferido. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro inteiro além da Cabana. Esse livro é maravilhoso. E na página 145 ele fala isso. Pular a etapa de construção dos fundamentos é insustentável. É pouco, é falho, é inválido, não é suficiente, né? E isso serve para tudo na nossa vida. Eu queria finalizar o vídeo dizendo que hoje, dia 26 de fevereiro, foi o dia da última quimioterapia da Verê. Foram 5 meses desde a descoberta, desde o diagnóstico até o final do tratamento adjuvante. A gente confia na cura da Verê desde a cirurgia dela e hoje é um dia muito importante para ela, para quem ama, para quem tá perto, para quem acompanhou de longe ou de perto.
E é isso, queria finalizar o dia dizendo que Deus é muito maravilhoso e que Ele nunca, nunca nos dá um fardo maior do que aquele que a gente possa suportar. E é isso. Um beijo para ela, que eu amo muito. E um beijo para Ciara, que me deu esse livro maravilhoso. E para todo mundo.